Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos ranquear aqui os melhores e os piores cursos do Senai Pio. O que não sabe ainda, o Senai Pio é uma das poucas formas de dar certo aqui no nosso querido Bostil. Então eu me dei ao trabalho aqui de entrar no site do Senai e pesquisar aí os cursos que existem. Lembrando, pessoal, nem sempre esse curso vai ter na sua cidade, tá? Mas eu fiz aqui um geralzão de tudo e vou dar aqui minha opinião sobre a maioria desses cursos. Vamos lá. Lembrando que também coloquei aqui a nossa tier list e as categorias são: primeiro, categoria Magnata, para os melhores cursos. Depois, a categoria que faz grana, cursos que não são o auge, mas também são boas escolhas. Depois tem o mais ou menos, o nome já diz tudo, cursos medianos. Tem o foi bom enquanto durou, cursos que foram bons no passado e hoje já não valem tanto a pena. E por último, a categoria esquece, cursos que você deve fugir, beleza? Bom, não vou puxar aqui na ordem, mas vou fazer aqui conforme vem na minha cabeça. Vamos lá. O primeiro que eu gostaria de falar é o seguinte: técnico de logística, tá, pessoal? Técnico de logística, na minha humilde opinião, sempre foi um dos piores cursos do Senai. Isso porque o pessoal que trabalha com logística não ganha muito, tá? Geralmente quem ganha muito é um gerente, o cara tem faculdade, ele ganha muito mais do que você. E o problema de você trabalhar com logística é que você vai ter que lidar com a peãozada. Então vai ter a galera do abastecimento, vai ter a galera dos caminhões, carga e descarga, vai trabalhar sempre sob pressão, tá? Você vai ter que trabalhar muito com tabelas de Excel, então se você não tem afinidade, foge. Você vai ter que trabalhar também com prazos, e para quem já trabalhou aí no CLT sabe que trabalhar com prazo é uma bosta, principalmente quando não chega, as coisas não chegam corretamente para você. Tu vai ter que fazer baixa de produtos, o que também é uma porcaria, cara. Produto some toda hora de empresa, tá? Uma vez ou outra tu vai pegar funcionário roubando também, vai ter que bater boca, vai ter que mandar a gente embora. Então, assim, se tu for um cara muito bem sucedido que trabalha com logística, tu não vai dormir direito, tá? Imagina o técnico de logística, esse nem dorme, beleza? Então, primeira opção aqui, técnico de logística, esquece, passe longe, passe longe. Segundo, é o técnico de segurança do trabalho. Cara, há uns 15 anos atrás, essa profissão aqui farmou muita grana no Brasil. Se você é da geração Z, cara, você não sabe, mas quem tinha técnico de segurança do trabalho às vezes ganhava mais do que galera que fazia faculdade. Era um negócio absurdo. Era uma profissão que todas as empresas precisavam. O que aconteceu, pessoal? O negócio foi o seguinte. Um tempo atrás, aí uns 10, 12 anos atrás, começou essa parada do Estado, do governo pegar mais forte com essa questão da ISO, de querer profissionalizar o chão de fábrica, que as empresas tinham que seguir as regulamentações mais corretamente e tal. E assim, isso exigiu muito do técnico de segurança do trabalho, principalmente porque o número de pessoas que processavam a empresa após sair da empresa aumentou bastante, tá? Então, houve uma demanda muito grande por essa profissão em várias fábricas, comércios, logísticas do Brasil inteiro. Então, eu posso falar com segurança que 12 anos atrás, se você tivesse o curso de segurança do trabalho, cara, tu ia estar no nível magnata. Hoje em dia, não vale tanto a pena. Então, foi bom enquanto durou. Bom, um curso que eu considero excelente, tá? Nível magnata, é o técnico em elétrica. O cara que sabe montar um planejamento para uma casa. É o eletricista, tá? É o cara que sabe montar o planejamento para uma casa de forma correta, tá? Seguindo as normas vigentes atuais. Então, na minha humilde opinião, se você entende de elétrica, se você é eletricista, se você tem esse conhecimento, cara, tu é nível magnata. Por quê?
Se você tiver um pouquinho de noção de internet, tu roda anúncio e você nunca vai ficar sem emprego. Em qualquer lugar do Brasil, cidade grande ou pequena, existem milhares de casas que precisam fazer reparo e existem milhares de casas sendo construídas, tá? Então, se você trabalha com elétrica, não falta trabalho para você. Principalmente, se você ainda quiser dar um up, você pode ser o técnico em elétrica e também técnico em energias renováveis. No caso, painel solar, tá? Quando a gente pega o técnico em elétrica como uma profissão isolada, o eletricista como uma profissão isolada, ele já tá no nível magnata. Se ele quiser dar um up, ele traz essa profissão junto com ele, tá? Para ele ter uma noção de painel solar e energias renováveis. Agora, por outro lado, o técnico em energias renováveis, por si só, sem manjar muito de elétrica, sem ser um eletricista, aí já foi bom enquanto durou. Tá? Então você pode ver que essa profissão aqui é tão boa que essa aqui serve para complementar ela. Agora, essa aqui sozinho, você só manjar de painel solar, cara, é muito pouco, tá bom? E também porque a demanda por painel solar vai cair nos próximos anos por causa da lei do fio B, tá? Então, pesquisa aí a lei do fio B, a taxa vai ser absurda em cima de painel solar. Até 2029, essa lei não vai mudar, tá? Então, de 2026 até 2029, é inviável você montar um sistema solar, a não ser que você monte um sistema off-grid. E sistema off-grid é caro, mas é o que eu falei. Se você manja de elétrica, talvez você consiga montar um sistema off-grid para pessoa, mesmo sem ter essa habilidade aqui. Tá? Então, como são profissões que fazem quase a mesma coisa, só que essa faz muito mais, o eletricista vence, beleza? Na minha humilde opinião. E o técnico em energias renováveis, acho que já foi a época. Também, a nossa sociedade também está fugindo bastante dessa questão de meio ambiente, energias renováveis. É um papo que já não tá colando mais, tá? Isso aí já não tá colando mais. Bom, agora falando de técnico de refrigeração, cara que vai fazer a manutenção do ar-condicionado da tua casa, esse aqui é o mais ou menos, tá? Já foi muito bom, só que muitas pessoas se formaram nessa área. Tá? Então, há uns 5 anos atrás, era difícil você encontrar alguém para fazer uma manutenção de ar-condicionado. Hoje em dia já tá muito mais fácil. Inclusive, eu me surpreendi recentemente porque eu encontrei um cara muito, muito jovem que ele nem era da equipe de manutenção. Ele já era dono de um CNPJ e tinha 4 caras mais jovens ainda do que ele como técnicos de refrigeração. Então, isso é para vocês terem uma noção que, por exemplo, mesmo em cidade pequena como a minha, já é uma profissão que está banalizada. Tá? Então, enfim, dá para ganhar dinheiro? Dá. Você vai ficar sem trabalho? Provavelmente não, você vai ter seus clientes e tudo mais. Só que não é aquela profissão que faz grana com força. Você vai ser mediano ali, vai ganhar seus 3 a 5, 6 mil reais tranquilamente, mas para sair disso tu vai ter que abrir um CNPJ e contratar gente para trabalhar para você. Bom, passando para a próxima, nós temos o soldador, tá? Então o cara que manja de solda, ele faz grana, tá? E esse cara aqui é o que faz grana legalmente e ilegalmente, tá? Hoje em dia no Brasil, poucas pessoas sabem, mas existe aí um acervo. Um acervo não, existem aí galpões de fábricas de armas 3D. Tá? E a galera que trabalha com solda, usinagem, também pode fazer isso aí. É ilegal? Sim. Dá dinheiro? Também, tá? Mas assim, mesmo que você não queira entrar pro mundo do crime, ser um soldador é uma profissão ok que vai te dar grana. Tá? Então, é uma boa escolha. Até hoje é uma boa escolha. Fora que, por ser uma profissão um pouco mais pesada, essa galera jovem, geração Z, foge um pouco disso. Mas ainda assim é uma boa profissão. Bom, agora, na minha visão, um curso que não vale a pena nem a pau é você ser técnico de administração ou técnico de RH e coisas de escritório.
Isso porque a faculdade que vai te colocar num patamar superior ao curso técnico, ela ser curta. Se eu não estou enganado, uma faculdade mesmo, um tecnólogo, que não é um curso técnico, é um tecnólogo, demora de 2 a 3 anos. Fora que o salário nessa área também é bem baixo, tá? Então, um exemplo, você pode trabalhar numa fábrica. Na fábrica, muitas vezes, o cara da linha de produção, o chão de fábrica, que só tem ensino médio e carrega peso, muitas vezes ele ganha mais que o técnico do escritório, tá? Então, é uma profissão assim que tu fica no ar-condicionado, mexe com papel, planilha de Excel, mas você não faz grana de verdade, tá? Então, é uma profissão que, cara, isso aí acho que talvez nunca valeu a pena e ainda não tá valendo. Agora, falando de uma profissão que é pouco buscada, não vejo muitas pessoas com interesse nisso, mas que eu acho que também não vale a pena porque existem opções melhores, é técnico de meio ambiente, tá? Não que a profissão não seja interessante, só que existem outros cursos que não são do Senai, talvez eu fale deles em algum outro vídeo. Existem cursos que não são do Senai, que trabalham com a área de meio ambiente, tá? E que são melhores do que o técnico de meio ambiente. Então, o técnico de meio ambiente é algo que, sim, não é uma profissão necessária, tá? Eu sei, sim, é uma profissão necessária, mas é uma profissão que você pode fazer outros cursos para substituir essa profissão aqui, outros cursos que vão te deixar num patamar superior, tá? Então, eu fujo de técnico de meio ambiente. Se você gosta de algo relacionado a meio ambiente, ciência, natureza, você vai procurar algum curso para a área de agro, que aí sim você vai colocar dinheiro no bolso. Agora, um curso que faz grana é trabalhar na construção civil, o famigerado pedreiro, tá? Pedreiro que trabalha para ele mesmo, tá? Autônomo, que abre um MEI, abre um PJ, esse pedreiro faz grana, tá? Cara, não subestime a pedreiragem. Pedreiragem faz grana. Gasta tudo com pino? Sim. Gasta tudo com prostitutas? Sim, mas faz grana. Como o critério aqui só analisa o salário, faz grana, então tá bem classificado. Outra coisa interessante é que interessante, entre aspas, uma coisa ruim é que vai carregar peso pra caramba. E não tem muitas pessoas dispostas a ficar no sol o dia inteiro carregando peso. Então, sim, faz grana, mas é para poucos. Agora, um curso que, na minha visão, nunca foi bom, mas ele tem alguns pontos bons, é o técnico de laboratório ou técnico de qualidade, tá? Esse é um curso que nunca pagou muito, com algumas exceções. Por exemplo, vamos supor que você é um técnico de qualidade. Em 99% das empresas, tu vai ganhar pouco, porque você é um técnico de qualidade, tá? Tu só faz check-in nos produtos a cada meia hora. Mas, se você entrar em alguma empresa do ramo de cosmético, por exemplo, Avon, uma Avon da vida aí, uma Unilever, aí você brilha, tá? Então, é mais ou menos assim. Para a maioria dos casos, técnico de qualidade esquece. Em alguns casos, faz grana, tá? Então, vou classificar ele aqui no esquece, mas se você escolher esse curso, lembre-se, você vai ter que trabalhar para as top empresas do país. Se for para trabalhar em alguma empresa menor que a Avon da vida, não vai dar, tá? Então, você vai ter que trabalhar para empresa top. Nesses casos, faz grana. Em outros casos, não. Bom, agora falando de um curso nível magnata, nós temos o mecânico, tá? Primeiramente, é óbvio que nem todos os mecânicos estão no nível magnata, tá? Mas existem áreas dentro da mecânica que são facilmente nível magnata, talvez até mais do que eletricista. Um exemplo, vamos supor que tem você tem uma mecânica em São Paulo e você cuida de carros elétricos. Caralho, já é um baita diferencial. Já é um baita de um diferencial. Porque simplesmente é um mercado que está crescendo, o governo está incentivando
as pessoas a terem carros elétricos e você tá especializado estrategicamente em um subnicho, certo? Então, dependendo do tipo de reparo mecânico que você faz, vale a pena, tá? Cara, e aqui o mercado é muito amplo, tá? É muito amplo. Vai ter o cara que, assim, na maioria dos casos, os caras vão ganhar acima da média. Só que vai ter sempre aquele cara que vai querer fazer manutenção de navio, manutenção de lancha, manutenção de drone. Aí fica difícil, entendeu? Mas assim, se você tiver um público, um público nichado, por exemplo, eu só faço manutenção em caminhonete 4x4. Porra, top. Eu sou especialista em Hilux, moro no interior. Porra, top também. Então, você tem que entender um pouco dessa questão dos nichos para você trabalhar para um público específico que tenha dinheiro. Aí você tá no nível magnata tranquilamente e óbvio, é um PJ, tu trabalha para você, tu tem local fixo. Porra, bom demais. Bom, um que já pagou muito e hoje em dia não vale tanto a pena é o técnico de TI, tá? Técnico de TI pagou bem quando? Nos anos 2000 até 2010. Depois ficou banalizado, a maioria das coisas você já encontra no YouTube. Não que a profissão seja um lixo, tá? Mas assim, existem profissões que vão te exigir a mesma dedicação, estão correlacionadas com a sua área e que pagam muito bem. Tá? Então, não é um curso que, na minha visão, vale a pena. Um curso que poderia substituir isso seria o técnico de desenvolvimento de sistemas, tá? E é um curso de pessoas que fazem grana. E aqui tem um ponto importante. Esse é um curso de pessoas que fazem grana, mesmo sem ter esse curso. Tá? Então, as áreas de tecnologia nem sempre. É bom você ter a qualificação, mas nem sempre você precisa da qualificação. Mas, se tiver, melhor ainda. Então, desenvolvimento de sistemas, trabalhar com Web3, enfim, segurança da informática, desenvolvimento de software, tudo isso vence o técnico de TI, tá? Tudo isso. Então, é só uma questão de você olhar para o lado e ver, poxa, o trabalho assim, de certa forma tá na mesma área, tá? De certa forma. Olhando de maneira distante, é quase a mesma coisa, tá? Então, fuja de técnico de informática, tá? Bom, agora um curso que também não vale a pena, simplesmente porque esse é um dos ramos, uma das indústrias mais difíceis de competir. Se você é dono de uma empresa têxtil, já é difícil pra caramba. Agora, se você é funcionário, porra, você vai ser um baita de um escravo. Então, técnico em têxtil não vale a pena. Mesmo os problemas de logística. Você vai trabalhar com manufatura, é difícil, vai ter prazo, vai ter que lidar com funcionário, vai ter que lidar com chão de fábrica, não paga bem, é dor de cabeça, tá? Técnico em têxtil, moda, qualquer coisa desse tipo, fuja, esse mercado não é fácil. Bom, depois temos um que vale bastante a pena, tá? Desde que a pessoa pense um pouco fora da caixa, que é o técnico de automação, beleza? Por que o técnico de automação faz sentido? Ora bolas. Eu, por exemplo, moro no interior. Se alguém automatiza a minha roça, o meu sítio, e facilita a minha vida, eu estou disposto a pagar muito para esse cara. Tá? Por que a maioria das pessoas com esse trabalho fracassa? Porque eles só conseguem olhar para fábricas. Eles não olham para agricultura, eles não olham para o agro, eles não olham para onde está o dinheiro de verdade. Tá? Então, sim, trabalhar com automação, automação mecânica dá muito certo. Até fazendo um adendo aqui, automação de IA, automação de software também dá certo, tá? Mas aqui a gente tá falando de automação mecânica. Cara, faz muito sentido, é muito bom, mas você tem que encontrar seu nicho, tá? Talvez eu vá descer isso aqui, porque é o seguinte. Diferente de automação, onde você tem que encontrar o nicho correto, automação industrial você tem que encontrar o nicho correto, eletricista e mecânico é um pouco mais amplo. Tu pode atender
muito mais pessoas. Embora o mecânico com nicho seja o auge dos cursos técnicos, né? Mas enfim, vou deixar aqui no faz grana porque faz sentido. Mas menos grana que o pedreiro, tá? Menos grana que o pedreiro. Bom, e para fechar, técnico de mecânica industrial. Eu vou deixar esse aqui no mais ou menos, porque é um trabalho que você vai depender de encontrar um bom CLT, tá? Diferente do mecânico, você não trabalha para você, você é um você trabalha com mecânica industrial, então obviamente você precisa estar trabalhando numa indústria, tá? Não é um trabalho ruim de maneira alguma, mas é aquilo, né? Não te dá tanta liberdade. Bom, e assim ficou a nossa tier list. Se faltou algum curso, você pode falar aí abaixo que a gente vai fazer a parte 2. E no próximo vídeo também eu vou fazer o top cursos do Senac, porque na minha visão no Senac tem algumas profissões que podem pagar até 30 mil reais, tá? Um exemplo, um técnico de cosmético pode receber até 30 mil reais e no caso daria pau na maioria dessas profissões aqui. Então dependendo de como foi esse vídeo eu já faço a tier list aí de cursos do Senac, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, não deixa de se inscrever aí no canal. E é isso. Falou, brasileirinhos.